Nós os Follow Alf neste 2 de janeiro de 2021, domingo. O estudo com notas. Epístola de Paulo, apóstolo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e Pai da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graça a meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. A igreja de Filipos foi a primeira da Macedônia que Paulo seguiu uma visão dada pelo Espírito Santo de um homem pedido para que ele fosse evangelizar a Macedônia quando ele estava na Ásia Menor, a Turquia atual. E ele foi levar paz da parte de Deus para todos os santos e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a finalidade do Evangelho, nos dar paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Que Deus me é testemunha. Desculpa aqui. Das saudades que de todos vós tenho entranhado a afeição de Jesus Cristo, e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ciência e conhecimento é propriedade do amor de Paulo, que tanto lembra da igreja de Filipos, que muito cooperou com ele. E quero, irmãos, saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. A guarda pretoriana tinha 17 mil soldados de escolta da elite que serviam apenas 17 anos, enquanto as outras religiões serviam 25 anos. E muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas palavras, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Então aqui Paulo diz que tem, já na época dele, na época apostólica, pessoas que pregam por interesses o Evangelho, não para a edificação do próximo, a santificação do próximo. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecer o meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário. Por amor de vós ficar na carne, e tendo esta confiança sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Imagina Paulo, então, ele considerava o viver para a obra da carne, para a obra na carne, como proveito para o próximo, e considerava ganho o morrer em Cristo. Imagina como esse homem era desprendido da sua vida. Que você veja até um pagão como Cícero, na hora que foi executado, o filósofo, ele disse, causarum miserere, causaros, quer dizer, causa de todas as causas, tem misericórdia de mim. Imagina Paulo, que conhecia as escrituras, a palavra revelada, a filosofia revelada das escrituras. Somente deveis portar-vos dignamente conforme
o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então Paulo queria frutos, ânimo e integridade no Evangelho para os filipenses. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isso de Deus. Então, Paulo não se deixava intimidar, nem por judeus, nem por pagãos, porque ele reconhecia que a resistência ao Evangelho era sinal de perdição, e para nós, de salvação. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Por quê? Porque ele via que Cristo padeceu e as tribulações não traziam sofrimentos, assim como os de Cristo. Então nós estamos unidos com Cristo, na mesma causa do Evangelho da verdade e da realidade. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora eu vis está em mim. E alguns pensam, o que será a realidade? A realidade é a teologia, a filosofia, ou seja, teofilosofia, a sabedoria do Evangelho em Cristo. Essa é a realidade. O que é a realidade? A realidade é o resultado cósmico das dispensações de Deus, até a vida eterna, o novo céu, a nova terra. Então, os ímpios, eles serão condenados como? Eles irão para o inferno. Por quê? O seu espírito, a sua alma, que eles querem tirar do corpo e subir nas suas fábulas aí para outros lugares, outros planetas, outros céus, as suas almas não subirão, elas serão rebaixadas, ligadas aos elementos básicos do universo da criação, que é o fogo, né? A treva. Então eles voltarão à criação primitiva, e serão ligadas com os elementos mais primitivos e mais inferiores da criação como castigo, que é o inferno. Então aí é que está a diferença da petição do panteísta, que procura isso. Ele vai encontrar o pior, mas aqueles que permanecerem justos com Deus e na fé em Cristo subirão sim, terão tudo que os panteístas desejam ter e não terão, porque lhe falta a fé na verdade, nas Escrituras de Cristo e a redenção em Cristo. Portanto, se há um conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai. Desculpa, aqui tem que mudar a página. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Desculpa aqui. O foco, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como o Senhor obedeceste, não só na minha presença, mas agora na minha ausência, assim também operai a salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade, fazer todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual, desculpa aqui, vamos pegar o foco, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia do Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, novamente, Paulo cita o tema, o dia de Cristo. Então, todo esse trabalho da igreja, dos bispos, dos santos, terminará no dia de Cristo, que o veremos face a face. Enquanto isso, devemos lutar pela unidade da igreja. E quais as ferramentas que nós conseguiríamos a unidade? A humildade, a solidariedade, não é? A não usurpação do lugar de Deus, como a religião panteístas nós temos aí que dizem que serão Deus através de suicídio, através de deixar o corpo, através de vícios exagerados para sentir nojo da carne, do corpo, e subir ao céu, e fazer yoga, né, e fazer meditação, ou então
dominar pelo conhecimento a matéria e viver só da matéria. Tem várias seitas e vários caminhos para levar à perdição, que os panteístas que confundem Deus com a natureza inventam. E aqui Paulo nos dá aqui, olha, não pense assim, seja obediente como em morte de cruz, siga o exemplo de Cristo, que Deus também exaltará você, exaltará a igreja com a vida eterna, a ressurreição dos mortos, no dia de Cristo. Então, o dia de Cristo em que ele vingará os inimigos e glorificará os amigos, os santos, os filhos, os herdeiros do reino do céu. Desculpa aqui, perdi o foco. E aí retende a palavra da vida. Então, a palavra é outra ferramenta para essa união, para essa salvação e glorificação no dia de Cristo. E ainda que eu seja oferecido por libação, sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então ele vai começar a falar sobre a alegria, porque nós encontramos a filosofia da salvação verdadeira, não aquela dos materialistas, dos panteístas, que hoje nós vemos, comunismo, hinduísmo, budismo, os pré-socráticos, os físicos, né, da matéria, embora eles nem saibam o que é matéria, né? A partícula é uma partícula que vai diminuindo, até desaparecer, e eles ficam na probabilidade, atrás da matéria. Espero no Senhor Jesus que em breve os mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento que seriamente cuide do vosso bem-estar, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual é a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo logo, que tenha provido meu negócio, mas confio no Senhor, que também eu mesmo breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates sobre o vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, estava muito angustiado que tivesse ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus o perdoou-se, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo está dizendo aquele princípio que Deus não dá sofrimento nem tentação, além da força que Ele nos dá. Por isso enviei mais depressa, para que vendo outra vez, os regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebi, pois, no Senhor, com todo gozo e tenho em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso de vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, a honra que a igreja dá aos seus líderes, ela também recebe. E os líderes já estão recebendo aquela honra, não é? Aquela incorrupção da imagem nesta vida. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E a segurança para vós, guardai dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e gloriamos Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então aqui Paulo, aquela figura, aquela metáfora de que a circuncisão do órgão humano é menor do que a circuncisão de todo o corpo humano em relação aos pecados da carne, mas não em relação a se livrar da carne ou do corpo, ou suicidar, como dizem, como pensam algumas linhas dos panteístas. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro pode confiar na carne, ainda mais eu. Circundado o oitavo dia da linhagem de Israel, de Benjamim, vou pular aqui essa parte que ele descreve como fariseu. Mas o que é para mim ganho, tem perda por Cristo, na verdade tenho também por perda todas as coisas pela essência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então aqui o grande conhecimento que os gnósticos pensavam, nas suas linhas derivadas de conhecimento, yoga, meditação, luta marcial, ascese, seja lá o que for, na verdade, chegou a verdadeira conhecimento, que é em Cristo Jesus, que nos dá toda a graça, toda a alegria, toda a vida eterna, toda a potência de uma nova vida, de um novo corpo celeste. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas aqui pela fé em Cristo, saber a justiça que vem de Deus pela fé. Então essa nossa justiça agora vem pela fé em Cristo Jesus, que, como ele diz, vai ensinar em Colossenses, Paulo, todas as coisas convergiram para essa fé em Cristo Jesus,
e a sua graça redentora e justificadora, para conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então a honra, a incorruptibilidade, a santidade, as virtudes para o dia do Senhor nos levará à ressurreição para a vida eterna, servindo a Deus eternamente na Jerusalém Celeste e no milênio. Irmãos, contaminam o jogo que eu haja alcançado, mas uma coisa fácil, que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante, prossigo para o alto, para o prêmio soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, então isto mesmo, e se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sentimos o mesmo. Sei também, meus imitadores e irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então Paulo diz aqui que Deus nos revela, ou seja, nos ilumina. Claro que essa revelação, essa iluminação, não pode contrariar a sã doutrina apostólica, messiânica e profética, que ele já revelou aos outros. Como disse também muito bem o profeta Jeremias ao falso profeta Ananias, se estava de acordo as suas profecias com aquelas que Deus já tinha revelado a outros profetas anteriores à Escritura Sagrada. E hoje nós temos com mais facilidade já esse cano resolvido da inspiração e da revelação de Deus para nos guiar. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tens de nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Então Jesus passou pelas paredes com esse corpo glorioso pelo seu poder, não porque ele era fantasma, mas pelo poder dessa nova matéria do corpo celeste, que come, que é tocado, mas que tem poder sobre as coisas desse universo velho que já foi perdido e aguarda a redenção por causa do pecado de Adão original. Portanto, meus amados irmãos e queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e Sinque, rogo a Evódia e rogo a Sinque, que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijar sempre no Senhor, como outra vez digo, regozijar novamente, ele apela para o gozo, para a alegria do Senhor, na sua graça, que é como se fosse a graça de todos os bebedinhos juntos, a grande graça do Senhor Jesus, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com oração de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então aqui o segredo da oração, a grande ferramenta que nós temos para a paz é a súplica, oração com ação de graça. E ele, Deus, nos dará então a paz de entendimento e nos proverá também, como proveu a necessidade de Paulo na prisão, através de Epafrodito, trazido pelos irmãos bispos e santos de Filipe. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama e de alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, nosso pensamento agora é cativo por essas qualidades. Nós temos um pensamento de qualidade, não de vaidade, de coisas vãs. O que também aprendi receber, ouviste e viste em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente viver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como, desculpa aqui, vamos pegar o foco, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tem, sei estar batido e sei também a abundância, em toda maneira, todas as coisas estou instruído, ter fartura como ter fome, ter abundância como padecer necessidade, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em parte da minha população, e bem sabeis também que no princípio, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo respeito de dar e receber, senão somente porque também uma ou outra me mandaste necessário, uma outra vez mandaste necessário para Tessalônica, não que procure dar-vos, procuro fruto que cresça para a vossa conta. Então, o cooperar com os ministros, com os líderes, com a igreja, estudo da igreja, é um crédito que nós fazemos no céu. Mas bastante tenho recebido, e é um fruto do Espírito também, a generosidade, a doação, o ofertório.
mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível. A Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, superar todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, em sabedoria. A glória de Deus nos dá sabedoria para conquistarmos nossas riquezas, nossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Para todos os santos em Cristo Jesus, irmãos que estão comigo, vos saúda. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os são da casa de César. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Então, quanto foi importante as tribulações e as aflições de Paulo? Realmente foram uma glória, porque ele evangelizou uma legião de 17 mil soldados em Roma. Naquela época, elite, escola, não somente militar, mas provavelmente de intelectuais, famílias de intelectuais. Então aí começou a penetração dos cristãos, que ainda iam derramar muito sangue como mártires, até chegar Constantino e legalizar a religião cristã, que vinha se contrapor ao judaísmo legalista, heterodoxo, e ao paganismo no mundo todo. Amém? Panteísmo, que ainda prevalece em muitos lugares, em falsas religiões, seitas e heresias pelo mundo inteiro. Então, esta é a sã doutrina de Paulo, exposta na carta aos Filipenses, que falou ao oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Se você quer aceitar esse Jesus, não aceitou ainda, ou se você está na dúvida, não tenha mais dúvida, entregue-se essa graça e amor de Cristo, Redentor, e essa religião, e essa filosofia e teologia verdadeira da sã doutrina de Paulo. Você faz essa oração assim: arrependo meus pecados e dos meus maus pensamentos e das minhas más filosofias e teologias, aceita essa doutrina de Paulo e o texto Cânon Receptus para minha edificação. Procure uma igreja, procure o batismo, a comunidade e abençoe então com essa oração aos irmãos também. Eu saúdo com esse estudo, edificação e notas. Esse Consolo Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Neste 2 de janeiro de 2022, domingo, tenha um bom ano, tenha um bom fim de semana. Esse que vos fala, abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Ave.